começam a fazer a obra do Senhor, começam a realizar a obra, a ordenança a qual o Senhor havia lhe dado. Ali era muito bom pregar em Jerusalém. Em uma das primeiras pregações de Pedro, 3.000 almas foram alcançadas. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Tudo isso por causa do poder do Evangelho de Jesus. E ali ficaram pregando, anunciando o Evangelho, vidas foram alcançadas, mas estava muito bom. Parece que eu vejo agora a Silas, os apóstolos, olhando um para o outro, dizendo: para que sair de Jerusalém? Aqui está muito bom, estamos pregando o Evangelho, vidas estão sendo alcançadas, vidas estão sendo libertas. Logo parece que eles esqueceram o que o Senhor havia lhe ordenado. Vocês não ficarão somente em Jerusalém, vocês vão alcançar a Judéia, vocês vão alcançar Samaria, vocês vão alcançar os confins da terra. Não existe barreiras que possa impedir o meu Evangelho de chegar, mas para isso eu preciso que vocês saiam de Jerusalém e anunciem a minha palavra por todos os lugares aonde vocês passarem. Essa foi a vontade do Senhor nosso Deus. Logo o próprio Senhor vai permitir que uma perseguição se levante em Jerusalém. E a Bíblia vai destacar um moço, diácono da igreja, conhecido como Estevão. E a Bíblia diz que esse moço era um moço cheio do Espírito Santo, alguém que pregava com muita ousadia, alguém que fazia prodígios, alguém que tinha um comprometimento com o Senhor nosso Deus. Até que vão se levantar ali algumas seitas para tentar impedir com que este moço continuasse anunciando a mensagem do Senhor. Logo, uma reunião foi feita e disseram: Estevão, ele está blasfemando contra a lei de Deus. Esse moço não merece ficar no nosso meio pregando o Evangelho. Esse moço não pode continuar por aqui fazendo o que quer. Nós precisamos parar Estevão. Até que de repente a conclusão que chegaram é essa: a única forma de parar Estevão é uma matando. Mas Estevão, quanto mais ele falava, mais o seu rosto resplandecia e a semelhança era como de um anjo. Um semblante diferente, alguém que falava com graça, com ousadia, alguém que era cheio do Espírito Santo. Estevão, vão te matar se você não parar. Estevão, vão acabar com a tua vida se você não parar de anunciar a mensagem do Senhor. Mas Estevão estava determinado ao teu coração: podem acabar com a minha vida, mas eu não me calarei. Enquanto eu tiver vida, eu vou anunciar a mensagem do Senhor. Enquanto eu tiver vida, eu vou falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus leva para o céu e que Ele tem uma obra a realizar na vida de todos aqueles que aceitam Ele como Salvador da sua vida. Mas aquilo incomodou o Sinédrio. Levaram Estevão para fora da cidade. E a ira contra Estevão se acendeu mais quando ele disse: eis que eu vejo os céus abertos e eu vejo Jesus. Quem é esse? Aquele que eu prego, daquele que eu falo, daquele que me salvou. De pé à direita de Deus, o nosso Senhor. Olharam para ele: é blasfêmia, e começaram a apedrejar. Os seus últimos suspiros, ele ainda disse: Senhor, não os impute deste pecado. Após a morte de Estevão, se acendeu uma grande perseguição em Jerusalém. A igreja foi perseguida
como Saulo de Tarso. Mas é bem verdade que Saulo de Tarso, aquele que havia consentido com a sua morte, aquilo para ele foi um estopim, aquilo para ele foi um combustível para perseguir com mais veemência a igreja de Jesus. Mas só que o tempo foi passando, aqueles que falavam de Jesus em nosso meio fugiram, e alguém poderia pensar, está tudo sob controle. Aqui ninguém vai falar sobre Jesus, aqui ninguém vai pregar sobre Jesus, aqui ninguém vai falar desse Jesus. Mas só que enquanto eles pensavam que estava tudo sob controle, os discípulos que saíram de Jerusalém, aonde passava, anunciava o Evangelho, eles chegaram a um lugar conhecido como Damasco. Chegaram em Damasco, pregaram o Evangelho, vidas foram libertas, vidas foram transformadas, vidas foram alcançadas. E depois de muito tempo a notícia chega em Jerusalém. Lembra daquele povo que saiu daqui? Lembro. Eles chegaram em Damasco, estão pregando em Damasco, e ainda tem mais. Jesus está salvando em Damasco, Jesus está libertando em Damasco, Jesus está realizando uma grande obra em Damasco, até que alguém diz: nós precisamos parar esta obra, nós precisamos parar esses cristãos. Agora Saulo de Tarso, ele vai pedir cartas, e ele recebe cartas autorizando a ele para que fosse lá em Damasco prender, matar, destruir aqueles que falassem no nome de Jesus. Ele reúne a sua comitiva e faz uma reunião extraordinária. A reunião é essa: olha, nós vamos chegar em Damasco, vamos acabar com tudo, vamos acabar com a igreja, vamos prender, vamos matar, nós vamos mostrar para eles quem manda aqui somos nós, e que não existe nada e ninguém que vai nos impedir de impedir a obra de Jesus de Nazaré, esse Salvador que eles falam. Ele agora sai de Jerusalém com sangue nos olhos. Vão matar, vão destruir, vão parar esta obra. Mas enquanto isso, perto de Damasco, Jesus só estava esperando Saulo de Tarso se aproximar. Ele planejando o mal, e mesmo assim Jesus planejando o bem contra a tua vida. Ele planejando em matar, e Jesus planejando em realizar uma grande obra na vida dele. Quando ele vem se aproximando de Damasco, a Bíblia diz que então um clarão lhe aparece, e uma voz lhe diz: Saulo, Saulo, por que és que me persegue? Logo ele entendeu que aquela voz era a voz do Senhor. Ele ficou pasmo, e aquele homem foi transformado para a glória de Deus, nosso Senhor, porque todos aqueles que têm um encontro verdadeiro com Jesus, eles são transformados para a glória de Deus. Tudo que Jesus esperou era só uma oportunidade para ter um encontro com aquele homem. Depois que Jesus teve encontro com ele, Jesus então vai dar a ordem a Ananias, que está em Damasco: olha, Saulo de Tarso, vem aí, você vai orar por ele, já dei todas as diretrizes, ele vai chegar aí. Mas Senhor, aquele homem é um homem mau, aquele homem é um homem cruel, aquele homem é um homem perverso. A fama dele não assustava. Saulo de Tarso, Senhor, não permita que esse homem chegue aqui. Aí o Senhor vai tranquilizar o coração dos crentes que ali estavam. Não se preocupe, eu já fiz a obra, já transformei ele, e ele é para mim o que é, Senhor, um vaso escolhido. E ainda tem mais: lhe mostrarei o quanto há de padecer pelo amor da minha obra. Jesus está dizendo: fica tranquilo, que eu já tive um encontro com ele, e todos aqui
minha obra vai levar o meu nome. Saulo de Tarso, depois do encontro, a Bíblia diz que então ele vai para um lá, cerca de 3 anos, no deserto da Arábia. Parece que o povo havia esquecido Saulo. Quem é esse? Aquele, o tempo foi se passando, ele havia entrado na anonimato, foi para o deserto, e lá no deserto Deus foi moldando ele, Deus foi preparando ele, Deus foi realizando a obra na vida dele, para que ele pudesse sim ser um instrumento nas mãos do Senhor. E aqui nós aprendemos uma coisa muito importante: não se preocupe em estar em evidência, permaneça no deserto, porque no deserto Deus vai nos preparar, no deserto Deus vai nos lapidar, no deserto Deus vai fazer a obra, e no momento certo Ele vai te usar para a glória de Deus. No momento certo, através da sua vida, outras vidas serão alcançadas e libertas, e saberão que Deus é o Senhor da sua vida e que é o Salvador daqueles que acreditam e confiam no teu santo e poderoso nome, o nome poderoso de Jesus. Até que depois apresenta-se ele à igreja. Agora todos o dizendo: eis aí quem? O apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, alguém que foi chamado pelo Senhor, alguém que Deus levantou para realizar a obra. E se tinha uma coisa que Paulo tinha em seu coração, era em entregar a sua vida por completo à obra de Deus. É o desejo dele: a vida que há em mim não é mais minha, mas está nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer o que quiser na minha vida e através da minha vida. Um homem que foi alcançado, transformado. E dentre as muitas viagens em que o apóstolo Paulo realizou, nós estamos aqui diante da sua segunda viagem missionária, que ele faz à cidade de Filipos. Ele agora com uma comitiva, com um propósito ao seu coração: ganhar almas. O propósito dele não era outro senão que ganhar almas. O apóstolo Paulo, qual é o seu propósito? Pregar o Evangelho e ganhar almas para Jesus. O propósito de Paulo era o compromisso dele, o comprometimento com a palavra e o comprometimento com as almas que estavam perdidas e que precisavam ser alcançadas. Então ele sai por todos os lugares pregando o Evangelho. Por todas as fronteiras ele passava e anunciava a Cristo. Até que, chegando em Filipos, ele procura uma sinagoga na cidade e não encontra. Mas é notificado de alguns judeus que aqui viviam, que estavam fora da cidade, à margem do rio, se reuniam para louvar ao Senhor. Quando ele chega àquele lugar, parece que eu vejo que alguém dá a ele a oportunidade. Está em nosso meio quem? O apóstolo Paulo, o missionário Paulo, com toda a sua comitiva. Vamos ouvir os nossos irmãos que vêm de longe. E aquele dia, o apóstolo Paulo, ele vai propor o seu coração em quem? Não perder a oportunidade que é. Quando ele assume a responsabilidade de verbalizar ao povo, e aí ele vai fazer? Ele vai pregar o Evangelho. Eu venho anunciar Cristo, aquele que mataram, mas ao terceiro dia ressuscitou. O Messias, o prometido, esperado por Israel, o Filho de Deus, que salvou a minha vida, me transportou. E aqui estamos para falar do nome de Jesus. Parece que agora ele faz uma fila. Existe alguém aqui que quer entregar a vida e conhecer Jesus? Então a Bíblia diz que Deus havia tocado no coração de uma mulher conhecida como Lídia, e ela levanta as suas duas mãos dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Se Jesus fez na sua vida, Ele vai fazer na minha. Se Jesus salvou a tua vida, Ele também vai salvar a minha. E também mais, não somente
será alcançada por Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Ela entregou a vida a Jesus. Ela aceitou Jesus como Salvador da sua vida. E a obra não parou. Todo sábado, eles caminhavam, iam para a oração, anunciando a mensagem, até que surgiu uma menina que era possuída por um espírito de adivinhação. Quando olhava a comitiva passando, dizia: eis aí os servos do Deus Altíssimo. E quando passavam novamente, diziam: eis aí os servos do Deus Altíssimo. Até que um dia Paulo parou e disse: não, negócio errado. Tem o que está acontecendo? Me acompanha. Chegaram diante da menina e, tendo discernimento, olhou e disse: em nome de Jesus, o Nazareno, sai! E o Espírito bateu em retirada da menina. Aquela menina que não tinha liberdade, aquela menina que era ousada, aquela menina que estava até então perdida, ela foi liberta por causa de um nome. Que nome é esse? O nome de Jesus de Nazaré. Eu quero dizer aos nossos corações nessa noite que não existe nada mais poderoso do que o nome de Jesus. O nome de Jesus é tão poderoso que o próprio Senhor Jesus disse: olhe por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E ainda tem mais: em meu nome, não outro, mas em meu nome, colocarão a mão sobre os enfermos e serão curados, expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se vier alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Mas como assim, Senhor? Tudo isso por causa do poder que há no nome de Jesus de Nazaré. Senhor, levava 70 discípulos e na ordem: vão e preguem o Evangelho. Saíram a pregar o Evangelho, e quando chega em uma determinada casa, o espírito maligno agora faz graça, toma a vida de uma pessoa. Um olhando para o outro diz: ele disse que no nome dele os demônios saem. Chegaram diante de uma pessoa que estava endemoniada, colocaram as mãos dizendo: sai em nome de Jesus. E aquela pessoa foi liberta. E quando voltou para dar o relato a Jesus, dizendo: Senhor, Senhor, até em teu nome os demônios nos sujeitam. O que isso significa? Que não existe nada mais poderoso